Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e também no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. De terça a sexta, no Café com Ações, nós fazemos uma atualização de notícias e informações sobre o mundo dos investimentos, sobre bolsa de valores e economia, tá? Mostrando a vocês como focar em informações relevantes para montar as nossas estratégias de investimentos. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou consultor de empresas, formado em administração. Durante toda a minha vida trabalhei para grandes empresas do Brasil e do exterior nas áreas de planejamento estratégico, estudo de viabilidade econômica, análise concorrencial, elaboração de projetos, projetos na área de sustentabilidade, responsabilidade social, construção de parcerias entre empresas, governos. Então essa é a minha experiência profissional. Viver no mundo corporativo acabou me ajudando a ser um investidor. Invisto na Bolsa de Valores desde 2006, completo 15 anos, portanto, esse ano. E essa vivência dentro do mundo corporativo me ajuda até hoje a entender a dinâmica das empresas, entender suas estratégias e avaliar seu potencial de valorização. É uma experiência que tem sido muito útil para mim. Criei o canal Viver de Renda com o objetivo de compartilhar com vocês a minha trajetória, as minhas histórias, a minha experiência. Não faço análise de ações nem recomendações. Aqui é um ambiente onde eu procuro passar para vocês o que eu já vivi. E desse modo espero que essas lições que eu aprendi possam ter utilidade para você. E assim vocês consigam montar as suas estratégias de investimentos e performar melhor na Bolsa de Valores. Esse vídeo eu resolvi fazer exatamente porque muitas vezes as pessoas ficam me perguntando aqui no canal indicações de leitura, o que ler, por onde começar para desenvolver um conhecimento adequado à pessoa que quer investir, que quer operar na Bolsa de Valores, que quer escolher boas empresas para investir. Porque é o que eu sempre digo, na Bolsa de Valores brasileira, você tem cerca aí de 400 opções de investimentos listadas na Bolsa. Qual escolher? Obviamente você precisa fazer uma grande seleção, fazer um funil para escolher algumas pouquíssimas empresas para investir. São as blue chips? Necessariamente não. Não é porque é uma grande empresa que é a melhor escolha. Então temos que analisar direitinho e tentar encontrar as empresas que de fato possuem um grande potencial de valorização. Como fazer isso? Temos que estudar empresas. Então a base de tudo, a base para qualquer investidor é entender o universo empresarial. Como é que se faz isso? Obviamente que ter feito um curso de administração de empresas é importante, porque você começa a conhecer, vamos dizer assim, o universo da administração de empresas. Ter trabalhado, ter tido uma carreira dentro de grandes empresas, isso ajuda? Obviamente que sim. Mas quem não fez administração, quem não teve uma carreira dentro do universo empresarial, como faz? Tem que ler, tem que estudar. Esse é o caminho. Tem que ler e tem que estudar. Por onde começar? Essa é a pergunta que sempre me fazem. E então aqui a gente vai começar a falar sobre isso. Esse autor, o Jim Collins, é uma das pessoas mais renomadas no mundo com relação à gestão, planejamento, formação de lideranças. É um americano e que se destacou hoje, ele tem livros traduzidos para mais de 35 idiomas, é uma das pessoas mais respeitadas do mundo. Aqui no Brasil, ele presta consultorias para o Jorge Paulo Lema, da Ambev, da Lojas Americanas, para o Abílio Diniz, ex-grupo Pão de Açúcar, né? Agora no Carrefour e com outros negócios, com a Península Investimentos, participações. Então, o Jim Collins é, sem dúvida nenhuma, uma das principais autoridades e se a gente quer entender de empresas, a gente precisa ler todas as obras do Jim Collins. E aqui no canal no YouTube, no Viver de Renda, eu faço uma série sobre o Jim Collins, porque eu tive a oportunidade em 2010 de fazer um curso com o Jim Collins de um dia e meio. Foi um grupo de executivos, cerca de 45, 50 pessoas de grandes empresas, e nós tivemos essa oportunidade de passar um dia e meio interagindo com ele e conhecendo mais as suas ideias, as suas pesquisas, o seu trabalho
e os seus insights, vamos dizer assim, sobre o mundo empresarial. Então esse é um dos livros, Como as Gigantes Caem, é um livro que eu diria que é leitura obrigatória para quem quer entender o mundo empresarial. Outro livro do Jim Collins é Empresas Feitas para Vencer. Outro livro que nós devemos ler, né? Empresas Feitas para Vencer. Ele questionou por que apenas algumas poucas empresas têm sucesso ao longo dos anos. Então essa foi uma pesquisa que ele fez analisando as empresas da Standard Poor's 500, ou seja, as 500 maiores empresas americanas ao longo do tempo. Outro livro do Jim Collins, Feitas para Durar. Nesse livro, Feitas para Durar, o Jim Collins fala sobre as práticas bem-sucedidas, o que diferencia as organizações que têm sucesso, quais são as suas práticas. Ele tentou sistematizar isso nesse livro que ele fez. E um outro livro muito interessante, Vencedoras por Opção. Vencedoras por Opção, também do Jim Collins, onde ele faz uma análise de tempos de incerteza, de caos, como algumas empresas prosperam apesar de tudo isso. Então, é mais um livro do Jim Collins que eu julgo super importante ler. Além do Jim Collins, existe um outro autor que também eu julgo extremamente relevante para a nossa formação de conhecimento, que vai nos ajudar a entender o mundo empresarial. Esse autor chama-se Michael Porter, e Michael Porter é considerado um dos maiores pensadores sobre estratégia, sobre vantagem competitiva. Então esse livro é um clássico dele, sobre competição, do Michael Porter, e ele é professor da Universidade de Harvard, e ele tem um curso que é voltado em Harvard para CEOs de empresas que faturam mais de $1 bilhão por ano. Então é um curso super concorrido e ele é uma autoridade também mundial, né? Sendo celebrado na Ásia, na Europa, em diversos continentes. Foi uma pessoa que também tive a oportunidade de fazer um curso semelhante a esse do Jim Collins. Depois eu posso fazer uma série também sobre esse aprendizado desse curso que eu fiz de 1 dia e meio com o Michael Porter. Muito interessante também. Então veja que eu estou falando de leitura e estou falando também de oportunidades que eu tive na vida, ao longo da minha carreira profissional, de fazer cursos com grandes autoridades mundiais. Isso é importante, você ter essas oportunidades, se tiver, aproveitar. Foi o que eu fiz ao longo da minha carreira profissional. Eu queria ser um consultor cada vez melhor, queria me destacar na minha área de atuação, então sempre que tinha essas oportunidades de aprender com essas pessoas que eram consideradas renomadas, super conceituadas, então eu não perdi essas oportunidades. Entendia que valia a pena o investimento de tempo, a mobilização de recursos para viabilizar esses momentos de aprendizado, porque são lições que eu carreguei ao longo da minha trajetória profissional e que me são úteis até os dias atuais. Agora, além de você desenvolver essa visão do mundo empresarial, você precisa trabalhar a sua mente, porque eu digo sempre assim, o sucesso do investidor, 60% é aqui, a sua cabeça. 60% do sucesso, para mim, é a cabeça da pessoa. A sua capacidade de conviver com momentos difíceis. A sua capacidade de enfrentar tensões. Isso é vital na vida de um investidor. Então, ele tem que ter equilíbrio emocional, ele tem que ter calma, ele tem que saber o que está fazendo, saber o que está acontecendo e manter a sua serenidade. E isso tudo passa por você fazer um trabalho de mudança mental, porque nós não somos ensinados a trabalhar esses aspectos mentais nas escolas nem nas universidades. Então a gente precisa trabalhar. Que livros nos ajudam a mudar o nosso mental e que modifica
as nossas decisões, as nossas maneiras de agir, o que pode nos ajudar. Então tem alguns livros que eu gosto, que eu acho que são importantes para nós lermos, né? Um livro que foi muito marcante para mim foi esse aqui, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que muda sua forma de entender investimento, né? O Kiyosaki, o Robert Kiyosaki, ele tem uma visão muito interessante sobre ativos e passivos. Ele mostra o que são os ativos e o que são passivos de uma maneira um pouco diferente do que a gente aprende, por exemplo, na contabilidade, né? Para o Kiyosaki, ativo é tudo aquilo que gera a possibilidade, que tem a possibilidade de gerar dinheiro, remuneração, e passivo é tudo aquilo que gera custo. Então, vamos dar um exemplo simples. Se você tem uma casa de praia, para o Kiyosaki, isso não é um ativo, isso é um passivo, porque você não tem naquele imóvel que você comprou nenhuma geração de renda, se ele não estiver alugado. É uma casa que você usa esporadicamente, na temporada de verão, ao longo de um ano você usa 3, 4 vezes, entendeu? Então aquilo ali está fechado do resto do ano, não gera receita, mas tem custos, tem IPTU, se estiver dentro de um condomínio, tem manutenção, tem caseiro, tem limpeza, energia, água, então tem uma série de custos. Então para o Kiyosaki, essa casa de praia, de veraneio, não é um ativo, é um passivo, é uma fonte geradora de despesa. Então isso é uma dinâmica interessante e que me fez refletir muito e rever muito do meu mental a partir da leitura desse livro do Kiyosaki. A outra coisa que ele chama muito a atenção é a questão da corrida dos ratos. Ou seja, se você vive apenas do dinheiro do seu trabalho, você estará sempre precisando trabalhar. É a tal da corrida dos ratos naquela rodinha, né? Então você está ali correndo, correndo, correndo. Se um dia você parar de trabalhar, você não tem mais o que fazer. Então, se você só depende do seu trabalho, em algum momento a roda vai parar de girar, por conta da sua idade, por conta de uma demissão, por conta de algum tipo de doença que de alguma forma impeça de você continuar de trabalhar. Então, isso é um grande risco, essa aposta da corrida dos ratos. É uma corrida que o propósito final é a derrota. Então, ele chama muito a atenção disso, da importância de você ter educação financeira, de você saber guardar dinheiro ao longo do tempo e de você saber fazer investimento, porque na hora que você coloca o dinheiro para render, o dinheiro para trabalhar para você, ou seja, deixa o tempo e os juros compostos ali acumulando riqueza, né? Você pode continuar trabalhando e em paralelo fazendo isso, para que em algum momento você possa deixar de trabalhar por opção e não por necessidade, e aí essa dinâmica que você criou do dinheiro acumulado, das suas economias acumuladas ao longo do tempo, rendendo juros, vão permitir você cobrir o que você ganha do seu trabalho. Então essa é a dinâmica que ele propõe e é algo que me marcou muito enquanto investidor, enquanto pessoa também. Outro livro importante para a mudança de mentalidade é esse livro do Harvey Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária é um livro também de mudança de paradigma, de mudança de mindset, né? Você mudar sua cabeça, mudar sua forma de enxergar, a sua forma de decidir, a sua forma de pensar. Então isso é importante. E por fim, para trabalhar o mental, não podia faltar Nassim Taleb, com a lógica do cisne negro, né? Os cisnes negros são aqueles eventos inesperados, mas prováveis, que um dia acontecem. Foi, por exemplo, a pandemia no ano passado. Foi, por exemplo, a crise de 2008. Então, tudo isso são cisnes negros. O Joesley Day foi um cisne negro. São aqueles eventos que são considerados prováveis, mas não são esperados, porque eles não são comuns, são mais raros de aparecer, de acontecer. Então, 3 livros para mudar o seu mental. Nesse vídeo eu quis começar a falar um pouquinho sobre isso, a pedidos de muitos do canal. Pensem sobre essas ideias,
consultem isso na internet, né? Vejam no Google um pouco mais sobre esses autores e sobre esses livros, e se tiverem a condição, adquiram e leiam, porque você vai estar investindo no seu conhecimento, na sua preparação, tanto para a vida como para ser um grande investidor. Espero que o conteúdo seja útil, deixe o seu like é importante para que o YouTube divulgue para cada vez mais e mais pessoas esses conteúdos que a gente disponibiliza aqui gratuitamente. Eu não vendo cursos, não pretendo vender cursos e aqui estou fazendo um ato de livre e espontânea vontade, compartilhando com vocês um pouco do que eu aprendi e espero que isso tenha utilidade para vocês. Se tiver, faça com que isso chegue a mais pessoas. Deixe o like porque o YouTube vai entender que pode estar cada vez mais recomendando para outras pessoas. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau.